que naturalmente superlotam a dependência desta casa de amor e de luz. Queridos irmãos espíritas que nos ouvem presencialmente, os técnicos, e à distância, naturalmente, outros que estão ligados pelas redes sociais. A bênção da transição. O tema de relevante importância que escolhemos para abordar hoje nessa casa, que é uma escola de amor, um educandário de luz, poderia ser aparentemente muito contraditório, por você falar da bênção da transição e da bênção da pandemia. E nós gostaríamos de iniciar trazendo assim um relato sobre algumas catástrofes que aconteceram ao nosso orbe de provas e expiações, de contraditórios, de incoerências, de paradoxos e de extrema violência, que nunca foi um vale de lágrimas, mas que é uma escola de amor, um educandário de luz, um hospital de Deus. Hospital de Deus, aqui nós nos encontramos para buscar a nossa cura espiritual. Vamos relembrar ainda que, sucintamente, que no ano 79, depois do Cristo, aconteceu o vulcão Vesúvio, que destruiu, dizimou completamente a população das cidades de Pompeia e Herculano, e retornaram ao além cerca de 2.000 pessoas. 1138, o terremoto de Alepo, no Chile, onde desencarnaram terremoto de Alepo na Síria, onde desencarnaram 230.000 pessoas. 1737, um ciclone de Calcutá, com a desencarnação coletiva de 3.000 pessoas, e que assolou por mais de 330 quilômetros a Ásia, atingindo o rio Ganges e provocando ondas de mais de 13 metros de altura. 1883, a erupção do Krakatoa, na Indonésia. O vulcão matou entre 22 a 36.000 pessoas. 1912, o navio Titanic, nas águas do Oceano Atlântico, foi submergido e desapareceram do corpo físico 1.500 pessoas. 1945, a bomba de Hiroshima, que destruiu completamente as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, com 4.500 almas desencarnando, 2.000 naquelas cidades e 250.000 na base norte-americana. Em 1960, a Guerra de Biafra, 3 milhões de pessoas desencarnadas. Terremoto de Valdívia veio a seguir, no Chile, onde mais de 5.000 pessoas faleceram, ficaram cerca de 2 milhões de pessoas feridas.
1986, acidente nuclear de Chernobyl, onde 125 mil seres humanos perderam a vida física ao longo dos anos até 2005. 2004, o tsunami da Indonésia. A Indonésia foi transformada. Ele estendeu-se a Índia e a Tailândia e mais 9 países. Mais de 2 milhões de pessoas voltaram à pátria espiritual. 2010, o terremoto do Haiti, com mais de 1 milhão de pessoas perderam os abrigos e 300 mil desencarnaram. 2011, acidente nuclear de Fukushima, no Japão, uma catástrofe que matou 1.600 criaturas humanas. Nós tivemos aí essa síntese rápida desses acontecimentos que aos olhos humanos nós chamaríamos de tragédias humanas. E com relação às pandemias, o quadro é menor, o número é menor, é um pequeno quadro histórico das pandemias. A primeira aqui registrada foi em 541 depois de Cristo, que é a peste justiniana. Para se ter uma ideia, só em Constantinopla, cerca de 1.500 pessoas, cerca de 1.000 a 1 milhão de pessoas desencarnaram. Depois veio a peste negra, que durou de 1343 a 1356, com 185 a 200 milhões de pessoas desencarnadas. Depois a gripe russa, que atingiu vários locais, inclusive o Rio de Janeiro, com 1 milhão de pessoas desencarnadas. Depois a gripe espanhola, que matou, veio dos Estados Unidos, embora o título de gripe espanhola, que matou só no Rio de Janeiro 35 mil vidas, em um total de 20 a 50 milhões de pessoas desencarnadas. E de repente, os tempos previstos, vaticinados pelo Cristo, chegaram. Está entre nós. Aí surge uma pergunta: e agora? O que fazer? Diante disso que nós humanos poderíamos catalogar como sendo uma grande catástrofe, uma pandemia que está brindando todas as nações do mundo. É muito maior a sua extensão de atuação. Todos os países do mundo estão sendo afetados por essa epidemia. E a gente começa a imaginar: quando é que começou esta história? Se não quando da urdidura do nosso planeta, da formação do nosso planeta, sob o palio generoso da divina misericórdia e ao influxo do trabalho extraordinário do Cristo planetário, em companhia de outros engenheiros siderais, e prevendo tudo isso, porque já sabiam que o nosso mundo era um mundo de provas e expiações, portanto, destinado a uma trajetória de crescimento com interregnos de acontecimentos desse jaez, para que nós possamos a cada um deles, para que nós pudéssemos a cada um deles dar um salto de qualidade rumo
a nossa evolução. E os acontecimentos começaram a chegar. Quando entre nós, o meigo Rabi da Galileia, o mesmo Cristo planetário aqui, revestido na indumentária física de Maria de Nazaré, estabeleceu ou colocou as suas profecias, fez os seus vaticínios com relação ao futuro da humanidade. E essa questão está registrada no Novo Testamento, no Apocalipse especificamente, de que haveria um tempo que seria diferenciado, que acontecimento dessa forma iriam acontecer, não por castigo divino, mas por uma bênção da misericórdia divina. A doutrina espírita também registra, especificamente no capítulo 18 do livro A Gênesis de Allan Kardec, na sua parte final, a chegada, que diz, os tempos são chegados, com um subtítulo denominado a nova geração. E essa nova geração, em alguns anos a esta feita, começou a aparecer. E nós espíritas não podemos deixar passar desapercebido a consciência dessa realidade absoluta. Espíritos com ideais novos estão sendo encaminhados a planetas, muitos já foram, para ajudarem no processo dessa transição planetária. Mas o que seria transição? Transição, se não mudança, se não transformação, se não salto de qualidade para mundo regenerador. Então nós estamos vivendo nesse auspicioso momento da história da humanidade, o momento mais importante da vida do nosso planeta, onde a violência recrudesce a cada dia, onde uma verdadeira pandemia política domina tantas e tantas consciências e, infelizmente, especificamente, o nosso país. Quando a realidade nos convida para um outro trabalho, para uma outra luta, que seria nos integrar perfeitamente no trabalho da seara de Jesus, aquele reservou para nós, seus atuais discípulos. Ou porventura imagina os irmãos que Jesus está contando com outras pessoas para o processo regenerador da humanidade, senão a nós. Precisamos entender esta realidade. Nesse capítulo, portanto, 18 do livro A Gênesis, Kardec traz com riqueza de detalhes o que haveria de acontecer, o que está acontecendo no momento presente. Essa transição vaticinada pelo Cristo e que está hoje acontecendo no mundo inteiro, nesse planeta inteiro, não importa somente nas transições geológicas, históricas da humanidade, mas muito mais na transição pessoal das almas aqui encarnadas. E ele fala que essa transição não está vinculada à separação de um grupo de espíritos e outros, dizendo, melhor especificando assim, não são os espíritos novos que irão substituir os espíritos velhos que estarão aqui, mas haverá uma sintonia entre os dois, de forma que só aqueles que estejam absolutamente conectados com o compromisso na espiritualidade vão permanecer nesse planeta como os mansos que haverão de herdar a nova terra regenerada e prometida por Jesus. Ainda na codificação, o capítulo 9, no item 7 do Evangelho
traz uma lição fantástica, que fala da dor como sendo uma bênção de Deus, e diz que é com ela que Deus elege na terra os seus eleitos. Essa lição que foi assinada pelo então Espírito Amigo, e que traz o título de A Paciência, foi também urdida pela Joana de Ângeles dos nossos dias, que em várias encarnações foi Joana Inês de la Cruz no México, foi Joana Angélica de Jesus na Bahia, e foi Santa Clara e tantas outras encarnações luminosas para transmutar-se hoje nessa mensageira extraordinária que está auxiliando o Brasil nesse seu processo de transição. Outras obras na doutrina espírita, subsidiárias agora, precisam ser estudadas com carinho, com amor, com paciência, com serenidade, com equilíbrio, com atenção, por nós espíritas. O Brasil, o coração do mundo e pátria do Evangelho. Mensagem do Espírito Humberto de Campos, que chegou a nós pela lavra psicofônica de Além Tumba de Francisco Cândido Xavier. Outra obra importante, dessa vez também, que chegou a nós também pela Lápis Fenomênico do Chico, de autoria de Emmanuel, é o livro chamado A Caminho da Luz, especificamente nos seus 2 últimos capítulos. Nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos que nos ouvem, assim, com esse espírito tão caritativo, de paciência, de esperança e de fé, apenas alguns trechinhos aqui do último capítulo do livro A Caminho da Luz, que diz assim: mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. E em seguida, vamos ver o que nos diz aqui o rapaz. E em seguida, diz o mentor espiritual: a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Então, como nós efetivamente ainda não demos conta de fazer a lição de casa, deixando-nos guiar pelas diretrizes normativas do Evangelho iluminado de Jesus de Nazaré, nós recebemos também a bênção do sofrimento regenerador, que tem essa tarefa de ser uma preciosa lição para nós podermos entender o compromisso e a grande responsabilidade que paira sobre os nossos ombros. Tantas e tantas outras obras doutrinárias nos faz bem claro esta mensagem. Do livro Vinha de Luz, algumas das mensagens, inclusive a que foi lida aqui pelo nosso irmão Ney, as lições 58 e 59. A obra Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, O Amanhecer de uma Nova Era de Manuel Filomeno de Miranda. Além disso, uma coletânea de mensagens de tantos luminares do cristianismo redivivo
chegaram assim facilmente às nossas mãos. E como nós somos useiros e vezeiros em virar as costas, literalmente, para o Criador, nós passamos desapercebidos desta realidade. Estou me referindo a mensagens de Emmanuel, de Bezerra, de Eurípides Barçanufo, de Meimei, de Freitas Nobres, de Dolores, de Maria Dolores e tantas outras que nos encaminham para começarmos a refletir sobre este momento. E o que é transição? Se não mudança, se não transformação interior. Esqueçamos por alguns instantes a transição planetária e foquemos na transição individual de cada um de nós, na transformação moral das nossas almas. Aceitemos o processo educativo luminoso que haverá de remir a humanidade, com carinho, com dedicação e com amor. Procuremos compreender a lição preciosa da dor e do sofrimento. Afugentemos das nossas presenças neste momento o medo, a angústia e cuidemos da transição pessoal, da reforma interior, do processo de autoiluminação, bem em consonância, em sintonia com o que Jesus nos pediu lá no Sermão do Monte, uma das primeiras mensagens do Evangelho, e que deveria ser também a preocupação muito mais importante, a primeira preocupação de todos os cristãos de boa vontade, sobretudo dos espíritas, quando ele transmitiu essa lição pessoal, pedindo para a gente deixar os outros, de nos preocuparmos com as questões das outras pessoas, porque as pessoas falam e pensam na gente, não é assunto da nossa responsabilidade, não, e por isso nos exige respeito para com o semelhante, mas ele diz assim: cuide de você, faça resplandecer, faça brilhar a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E de repente nós nos encontramos, repetimos um momento auspicioso da história humana. Basta abrir a luz do entendimento às nossas inteligências e as portas, as janelas do nosso coração devem se escancarar para compreendermos as dificuldades encontradas pela humanidade em virtude da presença da ausência do amor, que é o caminho redentor da humanidade. É o amor que impulsiona o grande processo educativo a que toda a humanidade de todos os países, está irreversivelmente vinculada. Jesus, quando esteve entre nós, ele não acenou com perspectivas de melhoras para a humanidade sob o ponto de vista material, mas as nossas preocupações ao longo do tempo sempre se voltaram para esta questão do mais ter e do mais querer. E a gente se pergunta agora, meus irmãos, minhas irmãs queridas, qual é o compromisso nosso como espíritas? De que forma nós estamos encarando isso? Claro que no movimento espírita muitos receberam com pânico, com revolta,
com angústia, com desesperação. E agora a pergunta que não quer calar: quando é que esse isolamento social vai acabar? Quando é que a gente vai ter uma vida normal? Como ter uma vida normal se nós somos, pela pecaminosidade nossa, seres imperfeitos, portanto anormais? A espiritualidade não quer dizimar a raça humana. É por isso que a bênção da transição tem que ser recebida como sendo um gesto generoso do excesso de misericórdia do Criador. Ela só está acontecendo porque Deus ama aceleradamente, incondicionalmente, todas as criaturas. E Jesus, o divino Cordeiro da humanidade, vibrando nessa mesma sintonia, está diante dessa realidade histórica dos nossos dias, abrindo os braços, estendendo mais uma vez o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não existe outro caminho senão aprendermos com a preciosa lição a ser mansos, a sermos pacíficos, a sermos cordatos, a sermos humildes, a sermos amorosos, fraternos, caridosos, amáveis e atender o chamamento de Jesus. Conhecereis, meus filhos, meus irmãos, por muito se amarem. Como que está a nossa dose de amor? Inicialmente conosco mesmo, para amar a outrem, para amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso primeiro gostar de mim, eu preciso me amar, eu preciso absorver e exercer completamente a bênção do alto amor e do alto perdão, para tornar-me criatura livre, aí sim, pronta para cumprir os desígnios do nosso Evangelho. O isolamento, nesse contexto, tem trazido preciosíssimas lições para a humanidade, porque o compromisso do momento presente é de nos unirmos na vigilância e na oração sem cessar, na meditação, na leitura edificante, na prece contrita e sincera, para podermos juntos resgatar tantos e tantos valores perdidos ao longo do caminho da nossa trajetória nesta vida temporal. O assunto é apaixonante. Estamos vendo aqui que precisa ser enfrentado, então, com alegria, com entusiasmo, com amor, com perdão, com tolerância, com paciência, com resignação, com equilíbrio e com serena coragem, e perfeitamente sintonizado com este pensamento de tantos e tantos luminares que nós citamos. Nós queremos compartilhar com os irmãos que nos ouvem de uma mensagem da querida professora, hoje veneranda guia espiritual Maria Dolores, mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, que diz ser o coração de mãe.
Dizem que quando a terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida, que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a destruição do ódio que se aferra, a dissensão, a morte, ao desespero e à guerra. Foi quando o mensageiro dos céus às criaturas regressou às alturas e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tarde ao gênio mais precoce, tudo na terra é lutas em conquista da posse. Compadece-te, ó Pai. Veneno, flecha e clavo formam no mundo inteiro a humanidade escrava do mal, da impiedade e do crime, sem nenhuma esperança a que se arrime. Já não se pode ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados e traídos no sarcasmo da morte. Que fazer, grande Deus, nas trevas dessa luta, onde a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o Pai, de infinita bondade e extrema misericórdia, pensou por muito tempo e disse comovido: aceito, filho meu, quanto me falas, entendo-te o pedido. Volta ao mundo a servir na tarefa em que te avanças. Os que morrem no mal renascerão crianças. A terra evoluirá, ponderou o Senhor. Ninguém alterará a minha obra de amor. Para desarmar a violência e a cobiça, instalarei no mundo a força da justiça, e para que haja amor, exterminando o orgulho, sem pancada, sem ódio, sem barulho, enviarei alguém que ame os filhos meus com meu amor ao bem, na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém, alguém que saiba amar, a servir e a sofrer, cultivando o perdão como simples dever. E dizem que foi assim que a terra transformou-se em jardim. Ouviu-se verbo novo, alteraram-se as imagens, e como o Senhor mandou e prometeu, dentro das mulheres virgens dos selvagens, o coração de mãe apareceu. Claro que o coração de mãe é porque o amor de mãe é tido como um amor desinteressado, acendrado, ágape até, mas nós precisamos entender isso em sintonia com outro ensinamento preciosíssimo de Jesus. Quem são minha mãe e meus irmãos? E entendemos que para amar como Jesus nos amou, para amar como as mães amam os seus rebentos, não há necessidade de nos revestirmos na condição feminil para nos tornarmos biologicamente mães. É muito mais a questão de um sentimento. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai são igualmente minha mãe e meus irmãos. Diante disso, só nos resta, meus irmãos queridos, trazer para cada um de nós a nossa súplica derradeira, o nosso último pedido, no sentido de trabalharmos
a nossa interioridade para entendermos qual é o nosso papel educativo, autoeducativo inicialmente, para compreendermos o nosso papel diante da realidade histórica que nós vivemos. Se fosse Paulo aqui, ele faria uma rogativa: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus entregueis os vossos corpos em sacrifício vivo. Nisto importa o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual vai ser o nosso contributo? Que contributo ainda que nem vamos oferecer para ter um mundo melhor? Porque conosco, com a gente, sem a gente, ou apesar da gente, isso vai acontecer. Quem disse foi o Cristo: a terra evoluirá, ponderou o Senhor, ninguém alterará a minha obra de amor. Esta obra não será alterada, esse projeto divino não será alterado. Não nos preocupemos com excesso de demasiadas informações. Busquemos o recolhimento, entendamos a presença dos Espíritos, que nós ainda relutamos a entender essa convivência fantástica, fraterna, de todos os momentos, desde que o mundo é mundo, ao nosso lado. E assim, de mãos dadas, unidos e sintonizados com o Evangelho, nós vamos chegar à consciência de que é possível um mundo melhor, de que nós estamos, de alguma forma, contribuindo para a urdidura de um mundo de regeneração. A nova terra que será herdada pelos nossos. Por isso é bom que os espíritos nossos irmãos desencarnados aprendam conosco e nós aprendamos com eles, de que é possível, que é bom entender que o mundo pode ser melhor, 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 melhor. O mundo pode ser melhor, depende de mim, depende de você, depende de todos, é só querer. O mundo pode ser melhor, 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 melhor. O mundo pode ser melhor, depende de mim, depende de você, depende de todos, é só amar. O mundo pode ser melhor, 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 melhor. Depende de mim, depende de você, depende de todos, é só servir. Gratidão, gratidão, gratidão. Com votos de muita paz.